Olá, aluno Rafael Moreno, professor de Física. Hoje a gente vai falar da equação geral do gás ideal. E esse conhecimento que a gente vai abordar hoje é um pré-requisito para que a gente entenda como um gás consegue mover uma locomotiva como essa, ou um trenzinho como esse. Essencialmente, esse conhecimento mudou a nossa sociedade, nos levou pela Revolução Industrial e mudou o jeito que a sociedade lidava com o processo de produção. Então foi revolucionário e é extremamente importante que vocês entendam como tudo isso funciona, ok? Qualquer coisa e qualquer dificuldade, faça perguntas e vamos lá. Um dos critérios que eu uso para escolher as questões que eu abordo nas aulas são se elas caíram ou se são frequentes em processo seletivo, como o CIS, PSC e Enem, que são os nossos objetivos aqui de Manaus, aqui do Amazonas. Então, se esses foram os teus objetivos, saiba que eu estou ciente disso e focando as atividades neles. Então, se tu achares meio fora de contexto ou muito abstrato, pense que eu estou te preparando para que tu não seja surpreendido durante a prova, uma das provas mais importantes da tua vida, tudo bem? Lembra que eu estou contigo na tua preparação. Qualquer coisa, pergunte loucamente. Começou o tópico do segundo ano, eu espero que você já tenha no seu caderno alguns conhecimentos prévios, tipo estados da matéria. Saber que a matéria se divide em sólido, líquido e gasoso, essencialmente. Tu sabes das mudanças de fases como fusão, ebulição, sublimação, ressublimação. Tu sabes que um corpo está no estado sólido quando as ligações intermoleculares dele são fortes. Ou seja, tu pode pegar o teu lápis e as ligações intermoleculares dele são tão fortes que, independente do que aconteça, ele vai manter o formato dele bonitinho. Enquanto no estado líquido não. No estado líquido, as moléculas estão se ligando bem mais fracamente, né? Apesar de existir ainda uma ligação mantendo as coesas, mas a gente consegue perceber que as ligações não são tão fortes, o que tende a fazer com que um líquido precise estar limitado a um recipiente, ou ele se espalha, ele vai manter o formato do recipiente. O recipiente é suficiente para moldar com facilidade o formato do líquido. Mas e os gases? Os gases a gente ainda não teve, pelo menos na área da física, uma atenção especial para eles. E é aí exatamente a proposta do vídeo de hoje. Eu sabia mais ou menos algumas coisas sobre gases. Então, a primeira coisa que eu quero que você pense é num balão cheio de gás. Esse balão cheio de gás, se você soprar ele para enchê-lo, você vai enchê-lo de gás nitrogênio, oxigênio e gás carbônico, né? Nessa proporção. Talvez um professor de biologia se interesse por saber justamente da composição desse ar, se ele é respirável ou não. Esses dados são extremamente importantes. Só que, como a gente precisa focar nas questões de físicas que o Enem e o CIS e o PSC vão te propor, a gente vai criar um modelo simplificado, ok? Claro que vão existir questões contextualizando tudo, mas não é o objetivo para a aula de hoje, tudo bem? Pergunta: o que aconteceria se dobrássemos a quantidade de moléculas dentro do balão? Se o balão não estourar, a gente espera que ele tenha o dobro do tamanho aproximadamente. Bem, isso bagunçou o meu slide. Vamos simplificar um pouco mais as coisas. Existe um número muito grande de moléculas no balão, eu espero que você entenda isso. Gás nitrogênio, gás oxigênio, gás carbônico. Esse número é tão grande que é inviável contá-lo. Tá? Então é preciso te apresentar o conceito de mol. Um mol vai ser a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas da substância que o compõe. Ou seja, esse 6 vezes 10 a 23 é o que o teu professor de química chama de número de Avogadro. Filho, acabei de citar número de Avogadro e também vou citar equação de Clapeyron, só que não são os objetivos desse vídeo, tá? Eu quero falar de outras coisas, tá? Mas não encane, eu vou abordar tudo isso no futuro. Volta pra aula. E o mol é essencialmente a massa de 6 vezes 10 a 23 moléculas de uma dada substância. Se eu quiser saber o número de mols que tem uma amostra, eu pego a massa da amostra e divido pela massa molecular do gás que o compõe. Aí eu consultaria a tabela periódica para ver qual a massa molecular. Mas, essencialmente, isso não é uma pergunta para um contexto físico. Eu não vejo isso sendo perguntado em provas de física a nível de CIS e PSC. Então, a gente não vai dar ênfase para isso. Preciso que você retenha a seguinte informação. Vão te pedir para associar com as 3 variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre todas essas grandezas até aqui. Se não,
eu vou fazer uma explicação bem rápida. Vamos lá, aluno. Pressão, volume e temperatura. Resumo rápido, mas se for necessário, eu falo com maior detalhes no futuro. Imagina que eu uso a mesma força para segurar esse lápis com os dois dedos. Entretanto, esse meu dedo esquerdo, bem aqui, ele sente uma dorzinha a segurar nessa posição, mesmo sendo a mesma força que eu aplico nesse lado direito aqui. Porque isso acontece porque a área de distribuição dessa força, nesse lápis com a ponta aqui, nesse dedo, a área é muito menor, ou seja, a força vai ser distribuída numa área muito menor. Consequentemente, a pressão sobre o dedo vai ser muito maior. Pressão é igual a razão entre força e área. Força dividida por área é igual a pressão. É um conceito extremamente importante em vários campos da ciência. Temperatura. Eu já devo ter falado extensamente, repetidamente, frequentemente com vocês que temperatura está relacionada às nossas sensações de quente ou frio. Pode ser medida Celsius, Kelvin ou Fahrenheit. Existem outras escalas de temperatura, mas ninguém liga para elas, tá? Também ninguém liga muito para Fahrenheit, especialmente Celsius e Kelvin, tá? E volume. Volume é o espaço tridimensional que um corpo ocupa. Por exemplo, quando tu compra uma água, um refrigerante, tem que aparecer aqui o volume dele. Esse volume, aqui no caso dessa garrafa, é 2 litros. Mas também poderia ser metros cúbicos, se tu, por exemplo, estivesse comprando uma piscina. Então, é isso. Volta para a aula. Tendo N constante, né, ou seja, tendo um número de moléculas fixo, tem um gás que não vai variar a quantidade de moléculas dele, nem a quantidade de mols. Essa razão, PV dividido pela temperatura, vai ser constante. Daí a gente poderia tirar duas formulinhas. PV igual a nRT, que o teu professor de química chama de equação de Clapeyron, e a equação geral do gás ideal, que é exatamente o elemento de estudo da aula de hoje. Então, vamos olhar com atenção para essa equação geral do gás ideal. Então tu tens que pressão vezes volume dividido por temperatura antes de um determinado processo vai ser igual a pressão vezes volume dividido por temperatura depois do processo. Então nota, o produto pressão vezes volume dividido por temperatura é constante, independente do que aconteça. Se tu não acrescentar mais gases lá dentro, ele vai ser constante, tá? Ou seja, então essa relação do que acontecer antes vai ser igual à relação do que acontecer depois. E para te preparar para a prova do SIS, eu quero que tu tenha em mente as seguintes informações. O SIS geralmente vai manter uma variável de estado constante e ela vai sair do cálculo. Então ela vai dizer algo do tipo, temperatura é constante, volume é constante, pressão é constante. E tu vai tirar essa constante do problema. E aí vai simplificar o teu problema. Simplificando o problema, ele vai te dar 3 informações e vai te pedir a quarta. Aí tu organiza os dados em antes e em depois. Aqui eu não falo só em pressão. Eu falo em pressão no estado 1, volume no estado 1, pressão no estado 2, volume no estado 2, temperatura no estado 2. Eu separo entre antes e depois. E aí ele vai me pedir alguma coisa. Tu destaca no enunciado o que ele está pedindo e vai atrás disso, né? Isolando de um lado da igualdade. Vamos ver isso na prática com a questão do SIS de 2017, questão 49. Um gás ideal encontra-se confinado em um recipiente dotado de um êmbolo que se movimenta livremente. O gás tem um volume igual a 12 metros cúbicos e a temperatura de 600 Kelvin. Mantida a pressão, se a temperatura do gás for reduzida para 400 Kelvin, o novo volume do gás será. Lembre-se, destaque todas as informações importantes, como eu tenho te orientado nos outros vídeos. Dando um destaque para as informações, eu tenho 12 metros cúbicos, informação sobre volume, 600 Kelvin, informações sobre temperatura. Em azul, eu destaco que ele vai manter a pressão, ou seja, a pressão antes do processo vai ser a mesma depois do processo. A temperatura foi reduzida para 400 Kelvin e ele pergunta sobre o novo volume. Então eu destaquei em vermelho e claro, note que todas as informações da resposta são em metros cúbicos. Então nem vai ter transformação de unidade. A gente vai escrever nossa equação geral do gás ideal. Onde tiver pressão, eu vou usar essa informação que elas são iguais antes e depois, então eu vou poder cortá-las e vou reescrever as duas frações com o que sobrou, né? Afinal de contas, a pressão vai sair do problema. Então eu tenho que volume 1 dividido pela temperatura 1 vai ser igual a volume 2 dividido pela temperatura 2. Eu vou destacar o que o problema está pedindo, que é o novo volume. Tendo isso destacado, eu vou reescrever o problema, né, sendo que são duas frações. Onde tinha o novo volume, eu vou escrever lá, novo volume, volume 2. Vou substituir o valor de V1. V1 era igual a 12 metros cúbicos. Coloco 12 aqui.
temperatura era igual a 600 Kelvin. Coloco 600 Kelvin debaixo do volume. Onde tinha as informações antes, eu coloco do lado esquerdo da igualdade. Onde tinha informações depois, eu coloco no lado direito da igualdade. E a nova temperatura vai para 400 Kelvin. Agora eu tenho um problema de matemática. Então tu usas todas as ferramentas de matemática que tu desenvolveu até agora. Dá para cortar dois zeros dos dois lados da igualdade, do 400 e do 600, e eu vou ficar com 12 dividido por 6 igual a volume dividido por 4. Esse 4 está me atrapalhando, ele está dividindo, eu vou passá-lo multiplicando. Então eu vou ter que o novo volume vai ser igual a 4 vezes 12 dividido por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. 2 vezes 4, 8. Então o novo volume vai ser 8 metros cúbicos. Tranquilo, a gente procura as alternativas e em 2017 a resposta era a letra C. Tranquilo? Vamos nos aprofundar um pouco mais e começar a pensar nos gráficos. Algumas informações do enunciado podem vir em formato de gráfico e é importante que você saiba lê-lo. O gráfico geralmente são dois eixos perpendiculares. Cada eixo trata de uma informação específica. Nesse caso, um eixo trata de pressão e o outro trata de volume. A gente pode colocar umas escalas. Eu vou mostrar três situações diferentes para vocês. Então eu vou precisar de três gráficos diferentes. Então eu só copiei o gráfico. Então a gente vai falar de uma situação de cada vez. Esse ponto aqui, ele te dá duas informações. O gás, eu vou dizer que a pressão está em atm e o volume está em metro cúbico. Esse ponto aqui te diz que o gás está a pressão de 3 atm e de 1 metro cúbico. Numa segunda situação, o gás vai estar a 3 atm e em 5 metros cúbicos. Ou seja, do processo 1 ao processo 2, mudou o volume. O que não mudou foi a pressão. Era 3 antes e 3 depois. O nome da transformação em que o gás não muda a pressão, a gente chama de transformação isobárica. Simples assim. Então tu vais analisar o gráfico, vai ver que a pressão não mudou, isobárica. Nesse gráfico do meio, a gente vai ter uma situação um pouquinho diferente. A gente vai ter um pontinho representando um estado do gás. Nesse ponto ele está a 2 atm e 3 metros cúbicos, e ele vai para outro estado em que está em 5 atm e 3 metros cúbicos. Ora, nesse estado ele mudou o valor da pressão do gás, mas não mudou o seu volume. Esse tipo de transformação a gente chama de transformação isovolumétrica. Por quê? Porque o volume não mudou. O prefixo iso significa mesmo, igual, tá? Nesse nosso contexto, ele vai destacar o que não vai ser alterado no problema. E na última situação, a gente vai ter aqui no estado 1, um gás com 5 atm de pressão e 2 metros cúbicos. E ele vai passar para um estado em que ele vai estar com 2 atm e 5 metros cúbicos. Nota, ele mudou pressão, mudou volume, e o que ele não mudou na verdade foi a sua temperatura. Se você notar o produto PV aqui, ou seja, pressão 5 vezes 2 vai dar 10. E aqui 2 vezes 5 também vai dar 10. Então vão existir um conjunto de pontos entre eles dois, e fora deles dois também, que iria dar 10. Então esse conjunto de pontos que constitui essa curva a gente chama de isotérmica. Ou eu já vi também alguns livros chamando de isoterma, o nome dessa curva aqui, em que todos os pontos têm a mesma temperatura. Resumindo, a gente vai ter três processos, um com a mesma pressão, o outro com o mesmo volume e o outro com a mesma temperatura. Vai ter, na verdade, um outro processo. Esse processo eu vou fazê-lo um pouco maior, que ele é um pouquinho complicado, mas só um pouquinho. Tá? Então eu desenhei duas isotérmicas aqui, e cada isotérmica vai ter uma temperatura, ou seja, essa temperatura T1 é maior que a temperatura T2. Essa isoterma apresenta valores maiores para a temperatura. Imagina que existe esse ponto, e esse ponto tem uma configuração de pressão e volume. Ele vai para um outro estado em que a pressão é menor, o volume é maior, a temperatura mudou. Então, esse tipo de processo a gente chama de processo adiabático. Esse processo, geralmente, ele ocorre muito rapidamente com o gás. Não há tempo para trocas de calor, justamente por ele ser muito rápido. E pressão, volume e temperatura vão variar simultaneamente, tudo bem? Geralmente, nesses casos, se a gente for aplicar a equação geral dos gases, a gente vai precisar que o problema nos dê pelo menos 5 informações, né, de pressão, volume e temperatura, para que a gente encontre uma, tudo bem? Ou
também alguns problemas aí só pedem para você identificar o tipo de processo. E aí é bem facinho, né? Se tu vê mudando tudo, pressão, volume e temperatura, tu já matas que é um processo adiabático. Então, vamos ver como o SIS cobrou isso em 2018. O gráfico ilustra as alternâncias entre transformações isotérmicas e adiabáticas em um ciclo de Carnot. A gente ainda vai falar em ciclo de Carnot no futuro. Ele mostrou um gráfico muito parecido com o meu, só que com B mais pontos. Ele já diz aqui que a temperatura em 1 é maior que a temperatura em 2, então, e ele representa aqui as isotermas. E a pergunta, os trechos C e D e D até A representam respectivamente. E as alternativas são essas aqui. O que o SIS pediu de TIR nesse problema? Vamos dar uma olhada aqui nesse processo de A até B. De A até B, ele tem temperatura T1 em A e depois em temperatura ainda T1 em B. Então tu pode dizer que esse processo de A a B é uma isotérmica. Como o volume está aumentando, a gente pode dizer ainda que é uma expansão, porque o gás está aumentando de volume. É uma expansão isotérmica, perfeito? Mas aí não pergunta sobre o A ou B, mas tu já sabe. Já. Aqui no BC, ele muda de temperatura, muda de volume e também vai mudar de pressão. Isso vai ser um processo adiabático, ele vai da temperatura T1 para a temperatura T2, ele dá uma resfriada, mas o volume continua aumentando. Então isso vai ser uma expansão adiabática, justamente porque o volume continua aumentando. Tudo bem? No processo CD, assim, finalmente é o trecho que a gente está estudando. Como a temperatura em C é igual a T2 e a temperatura em D é igual a T2, isso vai ser um processo isotérmico. Então a gente vai eliminar as alternativas que dizem algo contrário a isso. E as alternativas que fazem isso são a letra B e C. Se você for notar, estão dizendo que isso é um processo adiabático, o que não é verdade. Então a gente já pode eliminar. E como o volume está diminuindo, então a gente tem que chamar isso de compressão. Afinal de contas, expansão é o volume aumentando, compressão é o volume diminuindo. Então a gente também poderia eliminar a letra A, porque está dizendo que está expandindo. E aí a gente já fica com duas alternativas, precisando analisar esse processo aqui. Como a temperatura vai de T2 a T1, a gente já vai saber que é adiabática, e aqui a gente só vai precisar de chamar isso aqui de compressão ou expansão. Se você for notar, o volume continua diminuindo e a pressão aumentando. Então o nome desse processo vai ser compressão adiabática. A letra certa seria a letra E nessa questão de 2008 do SIS. Então vamos para o próximo problema, SIS 2015, analise o gráfico. Ok, gráfico, pressão, volume são as primeiras coisas que a gente tenta observar. A pressão em A é relacionada a um estado 1, se relaciona com o volume A. A pressão em B é relacionada ao estado 2 e aqui o volume B. Um gás ideal em seu estado inicial 1 encontra-se a uma pressão A e volume A, como a gente já viu no gráfico. Ao ser submetido a uma transformação isotérmica, olha lá, e diz que é isotérmica, ou seja, a temperatura constante. O gás passa para o estado 2, em que PB, ou seja, a pressão em B, é igual a 0,8 PA, pressão em A. Certo? A relação entre volumes VA e VB é... Nesse tipo de problema, tu tem que dar uma analisada com calma nos tipos de resposta que ele apresenta. Então, nota. As respostas vão depender do volume A e do volume B. Então, tu não vai se preocupar com isso, porque eles vão aparecer na resposta. E não tem números decimais, nem frações. Então, se aparecer um decimal na conta ou fração, a gente tem que converter para números inteiros que apareçam dos dois lados da igualdade. Vamos destacar todas as informações importantes. E aqui eu destaquei pressão em A, volume em A. Vou destacar que é isotérmica. Vou escrever que a pressão em B é igual a 0,8 pressão em A. E em vermelho que ele está pedindo a relação entre os volumes VA e VB. A gente vai escrever a nossa equação geral do gás ideal, onde eu já sei que a temperatura antes é igual à temperatura depois. Então eu posso cortar ela dos dois lados da igualdade, tendo uma simplificação do problema. Eu escrevi pressão em A, volume em A é igual pressão em B, volume em B. Afinal de contas, os índices que a questão usa são esses aí. Seguindo o baile, eu vou ter que substituir esses valores de pressão em B e pressão em A aqui nessa equação. Isso aqui é comum em sistemas de equação em sistema de 2, 3 equações. Então, seguindo, eu vou reescrever a nossa expressão, só que onde tinha o PB, eu não vou mais colocar PB, eu vou colocar 0,8 PA. Agora o PA aparece dos dois lados da igualdade, eu posso cortá-los
E agora eu vou ter um problema ainda mais simplificado, dizendo que o volume A é igual a 0,8 o volume em B. E sendo assim, eu vou reescrevê-lo mais juntinho. Na verdade, isso aqui já seria uma resposta, se fosse um problema discursivo. Só que como ele crava as relações aqui em números inteiros, né, dos dois lados da igualdade, a gente vai tentar desmembrar esse 0,8 em números inteiros. Uma forma de fazer isso é escrever que 0,8 é igual a 8 dividido por 10. Então, onde tinha o 0,8, eu coloco 8 sobre 10. E como os dois são pares, eu posso simplificar em cima e embaixo por 2. Então, 8 por 2 dá 4 e 10 dividido por 2 dá 5. Eu espero que esse tipo de manobra que eu esteja fazendo não te complique tanto, tá? E aí eu vou passar esse 5 que está dividindo, multiplicando o VA. Acaba que a gente tem 5 volumes em A vai ser igual a 4 volumes em B. Certo? Essa é a expressão que ele está procurando e você vai encontrar isso lá na letra C. Tudo bem? Vamos dar uma revisada no que a gente abordou na aula de hoje. A gente viu que um gás é essencialmente composto por muitas moléculas que interagem muito fracamente umas com as outras. A gente viu que a gente tem que observar 3 variáveis de estado, que são pressão, volume e temperatura, e elas vão se correlacionar de acordo com a equação geral dos gases. Sim, e a gente também tem as considerações do gráfico, que nos darão padrões de análise para os problemas, que são regularmente utilizados nos enunciados para sintetizar informações. Então, passando de um estado para outro, a gente vai ter cada bolinha aqui representando um estado de configuração de temperatura, pressão e volume. Essa setinha verde vai representar uma transformação isobárica. Essa setinha roxa vai representar uma transformação isovolumétrica, pois o volume não muda. E essa transformação azul representa uma transformação isotérmica, onde vai estar mudando pressão e volume simultaneamente. Espero que tu tenhas gostado. Os livros que eu consultei foram esses 3, especialmente o Bongiorno e, sempre muito respeitosamente, Rafael Moreno.